Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês aqui desses 5 comandos offset, extend, trim, fillet e stretch que estão localizados aqui na aba Modify, na barra de ferramentas Home, ok? Nós vamos aprender a usar esses comandos na exemplificação desse desenho que está aqui ao lado. Nós vamos reproduzir aqui nessa minha viewport do lado direito. Para começar, eu vou desenhar aqui um quadrado aqui com o comando retângulo de lado 8. Tá? Tem aqui um quadrado de lado 8. Então, o primeiro comando que eu vou usar aqui, para exemplificar, é o primeiro aqui da minha lista, é o offset. Tá? Então, nesse meu exemplo aqui, você pode observar que eu tenho esses 4 quadrados menores aqui, tenho esse outro aqui, que é exatamente esse de 8 por 8, tem outros dois externos aqui. Tá? Esse aqui, maior, está com as bordas arredondadas. Então, primeiramente, eu vou fazer todos com o comando offset. O offset ele tem essa função de copiar elementos desenhados a uma distância pré-determinada. Então, eu acesso o comando offset aqui no menu Modify, ou clicando na tecla de atalho O. Informo a distância, que é o que ele pede inicialmente, Specify Offset Distance. Então, eu vou digitar o valor 2, que é o valor que eu planejei aqui no meu desenho, e seleciono os itens que vão ser copiados a essa distância de 2 unidades. Tá? Então, a primeira coisa é selecionar. Mas primeiro, você informa o valor, a distância para a qual vai ser copiado. Depois de informar o valor, ele pede para você selecionar e agora informar para onde vai ser copiado, para que lado. Essa distância de 2 unidades vai ser interna ou externa. No nosso caso aqui vai ser externa. Então eu posso clicar em qualquer ponto aqui na minha tela, nessa área de trabalho aqui do Model Space, ok? Apenas clicando. Está feito. Esse outro quadrado maior aqui, de bordas arredondadas, tem uma distância de 3 a partir desse último quadrado criado. Então, digito O para offset, coloco o valor 3 e copio. Certo? Bom, antes de falar aqui do comando extend, eu vou logo falar aqui do comando fillet para vocês. Vou pular um pouquinho aqui essa lista. Tá? O comando fillet ele serve para fazer com que duas linhas se encontrem. Veja só, por exemplo, tem uma linha aqui, nesse sentido, e outra bem aqui. Tá? Usando o comando fillet, ele faz com que essas duas linhas se encontrem, ok? Mas elas também podem se unir de forma arredondada. Para isso, eu tenho que clicar aqui na opção raio. Digito R ou clico aqui com o mouse acima da opção raio. Aqui eu vou escolher como exemplo a medida 3. E veja só o que acontece depois de fazer isso. O arredondamento passa a ser, o acabamento aqui, esse encontro das linhas passa a ser, a apresentar esse aspecto arredondado. Tá? Então, o fillet ele faz isso, essa união das linhas que podem ser perpendiculares, elas podem ser oblíquas também. Veja só essas duas linhas aqui, por exemplo. Tá? Se eu clicar no fillet aqui com o raio 0, ele faz a união dessas duas linhas. Agora, ele também faz, deixa eu deletar isso aqui, ele faz também o acabamento de linhas paralelas. Vou dar um offset aqui, de 3 aqui dessa linha. Ele une as linhas também paralelas dessa forma aqui, ó, ele faz esse arredondamento. Tá? Então, estou aqui embaixo. Perceba que o acabamento ele é feito nas proximidades de onde foi clicado, olha aí. Tá? Portanto, isso é importante também falar que quando eu tenho uma situação como essa aqui, tenho uma linha nesse sentido, tenho uma linha nesse outro sentido. Tá? Então, o acabamento final dessa linha vai depender de onde eu clicar.
por exemplo, vou unir essa linha com essa aqui. Para que o acabamento fique desse formato aqui, eu tenho que clicar na linha seguinte, abaixo da primeira linha, olha só. Porque se eu clicar acima, o acabamento fica desse jeito aqui. Então, o acabamento que eu vou precisar fazer vai depender de como eu vou clicar, de como eu vou selecionar essas linhas, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o arredondamento desse quadrado externo aqui. Para isso, eu vou usar um outro comando, perdão, que nem está aqui na minha lista, que é o explode. Eu preciso desagrupar aqui esse quadrado maior para que eu possa fazer esse acabamento. Então, eu clico aqui em explode, clico aqui no quadrado, e ele desagrupou. Agora eu posso selecionar linha por linha, de forma separada. Então, vamos lá. Fillet, o raio, que vai ter da 0, vou colocar valor 3. E agora é só selecionar as linhas. Tá? Pronto. Quando eu clico na segunda e faço acabamento, tá? O comando se encerra. Então, eu posso acionar o comando digitando o F novamente, ou eu posso apenas clicar no Enter. O Enter, ele chama o último, você observa aqui na linha de comando, o último comando acessado. Tá? Uma outra forma de chamar novamente o fillet é clicando aqui, usando as setas do teclado. Usando a tecla para cima, tá? Vai aparecer aí no seu cursor o último comando utilizado. E se eu continuar clicando nessa tecla para cima, vai mostrar todos os comandos utilizados anteriormente. Na seta para baixo, ele vai colocar também, vai voltar para o último utilizado. Tá? Então, são maneiras aí de se chamar o comando de forma mais rápida. O AutoCAD te dá essa possibilidade aí. Então, vamos lá. Vou usar o fillet. O raio já está pré-definido. Então, é só clicar nos comandos, chamar de novo, perdão, só clicar nas linhas, fazer o arredondamento e chamar os comandos novamente. Fillet, clico nas linhas. Ok? Bom, eu estou desenhando apenas com o notebook, sem o uso de mouse. Então, se vocês ouvirem algum barulho, na verdade, é o barulho aqui da tecla, enfim. Bom, então vamos utilizar aqui o comando agora extend. Tá? Como é que eu faço o extend? Vou exemplificar fazendo aqui uma cruz aqui dentro desse quadrado menor, com o comando line. E o extend, ele estende um elemento até outro pré-determinado. Então, por exemplo, eu quero estender essa linha até aqui a borda, essa outra para cá. Então, eu vou aumentar essa minha cruz até a parte externa, até o quadrado mais externo, melhor dizendo. Então, como é que funciona? O comando extend está aqui, próximo ao comando trim. Clicando aqui na setinha, você pode ver os dois. Você seleciona extend. Primeiro, você seleciona até onde vai ser esticado, ou seja, o destino. Você seleciona o destino, tá? Do elemento que vai ser esticado. Clicou aqui. Não tem mais nada para selecionar, clica no Enter. E agora você clica na linha que vai ser esticada. Então, tendo que clicar aqui nessa extensão da linha, na parte que for mais próxima do destino que vai receber o elemento final. Pronto. Ok? Repito o processo agora aqui para baixo, olha só. Selecionei o destino, Enter, e clico no trecho mais próximo dele. Ok? Repito o processo para cá, selecionei o destino, Enter, o elemento que vai ser esticado. Selecionei o destino, o elemento a ser esticado. Esse é o comando extend. Tá? E o comando trim? O comando trim ele faz aí um acabamento de forma a apagar trechos de elementos previamente determinados. Por exemplo, aqui no nosso desenho, você pode ver que aqui, entre o quadrado menor e esse quadrado intermediário,
o espaço aqui está em branco. Tá? Então, eu tenho que apagar esse trechinho aqui, esse outro, esse outro e esse outro. Se eu clicar na linha e dar um delete aqui, vai apagar tudo. Então, preciso selecionar só esse trecho. O comando trim, ele faz isso. Ele indica para o AutoCAD de onde até onde você quer apagar um determinado trecho. Tá? E aí, fazendo essa indicação, selecionando os limites desse trecho que vai ser apagado, eu posso realmente apagar só esse espaço específico. Tá? Então, você aciona o comando aqui no ícone, ou digitando TR. Eu vou começar aqui por esse lado. Seleciono inicialmente os limites da linha que vai ser apagada. Selecionei. Ou seja, estou dizendo para o AutoCAD que eu vou apagar só o que estiver entre essas duas linhas. Clico no Enter. E olha só, ao aproximar o cursor aqui da linha, você já percebe que o trecho vai ser apagado. Vai ficar em cinza e aparece esse xizinho vermelho aí. Apaguei. Como esses dois quadrados estão agrupados, eu posso simplesmente selecionar aqui os trechos a serem apagados. Ok? Uma outra, vou dar um Ctrl Z aqui, que uma outra maneira de se fazer isso é simplesmente clicar no comando Trim, depois dar um Enter e simplesmente ir selecionando os trechos que você quer apagar. Agora, o Trim, ele funciona quando eu tenho linhas se cruzando aí, entendeu? Linhas que estejam passando uma pelas outras, tá? Que estejam delimitadas. Nesse caso aqui, olha, esse trecho aqui, não tem o que apagar, porque ele já está entre outras duas, não tem como apagar. Agora, esse lado aqui, ó, tá? Esse trecho aqui, essa linha todinha, está delimitada por outras duas, olha só, por essa e por essa. Então, eu posso apagar essa aqui. Tá? Esse caso aqui eu não vou conseguir, porque ela já está entre duas linhas. Não existe uma outra aqui. Se eu tivesse uma linha aqui nesse sentido, por exemplo, tá? Aí sim eu poderia apagar. Vou usar o comando trim aqui. Aí sim eu poderia apagar. Okay? Então preciso ter as linhas realmente passando uma pelas outras, cruzando. Preciso ter pelo menos 3 pontos aí. Se ela estiver só entre duas, não vou conseguir apagar. Tá bom? Esse aí foi o trim. Tá? Bom, o comando... Vou voltar aqui para o comando fillet, porque eu vou usar agora o comando fillet para fazer o acabamento dos quadrados que eu vou fazer aqui dentro. Tá? Nesses 4 quadrantes aqui internos a esse quadrado menor. Vou inicialmente explodir esse quadrado menor. Eu vou usar aqui o offset inicialmente para construir esses quadrados com unidade 1 de distância. Vou fazer só um. Vou dar um zoom agora. Poderia usar o trim aqui? Poderia, mas eu quero especificar novamente aqui com o fillet. Fillet, raio 0. Tá? Vou fazer o acabamento dessa forma aqui, ó. Tá? Tem que ter muito cuidado, olha. E agora, para fazer o acabamento aqui? Eu clico embaixo ou em cima? Tá? Percebo aí que, como essa linha aqui na vertical está cortada por essa horizontal, e foi na horizontal que eu cliquei primeiro, é a horizontal que vai determinar como vai ser o acabamento. Tá? Então, se eu clicar na linha vertical acima da linha horizontal, que foi clicada inicialmente, o acabamento vai ser dessa forma. Então, tenho que clicar aqui embaixo. E dessa forma eu procedo com o fillet até acabar esse quadrado. Para fazer os outros, eu vou usar o comando copy. Okay. Seleciono aqui todo o quadrado, clico no Enter, escolho um ponto de referência, vou copiando o meu quadrado. Tá? Interessante, vou clicar aqui no ESC para sair do comando, é interessante observar que esse tipo de movimentação que eu fiz com o copy só foi possível porque o Ortho Mode está desligado, está off. Tá?
Bom, basicamente a nossa figura está feita. Faltou só falar aqui do stretch. O stretch é um comando que vai esticar alguns elementos, ou seja, vou alterar as dimensões do desenho com a utilização desse comando. Como é que ele funciona? Bem, primeiro eu vou localizar o stretch, ele está aqui na aba Modify, esse cara bem aqui. Cliquei nele, ele funciona da seguinte maneira: eu tenho que fazer uma seleção de forma que eu deixe alguns elementos fixos e outros móveis, tá? E outros possam ser movidos. Por exemplo, vamos fazer aqui um quadrado aqui do lado, de lado 8 por 8. Então, eu quero aumentar as dimensões desse quadrado para 10 por 10. Para que eu possa fazer isso aqui com o stretch, eu vou abrir uma janela aqui da direita para a esquerda, porque esse tipo de seleção ele permite que eu selecione só o que estiver sendo encostado pela janela de seleção, ou seja, eu tenho essas 3 linhas aqui selecionadas, embora esteja todo agrupado esse quadrado, na minha seleção, tá? Na minha seleção, a janela passou apenas por essas 3 linhas. Tá? Essa outra aqui ficou fixa. Selecionei, porque você vai já entender. Cliquei no Enter, escolhi um ponto de referência, e você observa aí, ó. Perdão, vamos repetir aqui o processo. Travou aqui o mouse. Selecionei, cliquei no ponto de referência, e tá aí, ó. Como eu falei para vocês, essa linha aqui, ó, ficou fixa. Só essas outras 3 que foram atingidas aí pela janela de seleção é que se movimentam. Então o stretch ele faz isso. Tá? Então, como eu falei para vocês, ele está com 8 por 8. Esse quadrado que era 10 por 10. Então, vou aumentar 2 unidades para cá. E agora eu vou aumentar aqui para baixo. Ó, normalmente selecionei 3 e deixei uma fixa. Enter. Escolhi um ponto de referência. Perdão. Como eu estou sem o mouse, às vezes falha aqui. Às vezes falha, né? Então, olha só, vou chegar aqui para baixo. Esse vídeo eu estou fazendo, gente, sem edição nenhuma. Estou fazendo aqui em tempo real. Então, às vezes acontece algumas falhas, eu tenho que repetir o comando, tá? Então, eu vou colocar a unidade 2, ó, tá fixo lá em cima, como eu falei, e os outros 3 lados aqui do quadrado permanecem móveis. Okay? Então, só indicar o ângulo correto, colocar a unidade. E aí eu vou verificar aqui com o comando dist. Tá? 10 e 10. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma brincadeira aqui com esse meu desenho, onde eu tenho aqui esse quadrado menor aqui, tem esses quadrantes de 4 por 4. Vou aumentar para 5 por 5 cada um deles. Então, proporcionalmente, aumentando ele, vou aumentar todos os outros, vou manter a proporcionalidade. Então, uso aqui o comando stretch, né? Vou abrir essa janela aqui da direita para a esquerda. Observe aí as linhas que vão ser selecionadas e todas as outras vão permanecer fixas. Primeiro eu vou aumentar esse meu quadrado em uma unidade para a esquerda. Vou aumentar uma unidade. Tá? Vou fazer do lado oposto agora. Então, essas linhas aqui que estão sendo marcadas vão poder mover. Aqui estão em azul. E as outras vão ficar fixas. Vou aumentar uma unidade para cá. E assim eu procedo. Os outros lados também. Todo esse trecho aqui vai mover e esse aqui vai ficar fixo. Esse aqui vai ficar fixo. Aumento. E agora, aqui para
para cima. Ok, gente, então tá aí, foi um vídeo feito em tempo real, sem edição, tá? Como eu falei para vocês, não uso o mouse, eu estou usando aqui só aqui a função mesmo de desenho aqui através do notebook mesmo, sem mouse, então aí fica mais complicado, às vezes acontece algum erro, ok? Então, mas eu sugiro que você vá vendo esse vídeo de forma pausada. Faz o primeiro quadrado, vê como é que funciona aí o offset, tá? Aí pausa, desenha, depois continua para ver como foi o comando extend, assim por diante. Vá fazendo no seu tempo, para que você possa assimilar melhor todo esse conteúdo, tá bom? Então, finalizando aqui o vídeo, quero só pedir aí para você curtir aí, dar o seu like se esse conteúdo for, se esse conteúdo tiver sido importante para você, tenha contribuído para o seu aprendizado. E se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, tá bom? E compartilhem também, compartilhe com seus amigos, com quem você conheça e saiba que também queira aprender ou se aprofundar mais aí no AutoCAD, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.